Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um vídeo sobre radiestesia. Temos alguns assuntos interessantes, né? Principalmente a parte de gráficos. Nós temos algumas coisas interessantes. Existe uma maneira de se trabalhar com radiestesia adequada, recomendada, talvez até idealizada, né? Com um método, com uma prática, com uma sequência de eventos. E aí você obtém alguns resultados que precisam ser observados. Certo? Então, por exemplo, testemunho, ferramenta básica dentro da radiestesia. Para que isso aqui exista, você precisa colocar no decágono duplo e deixar ali 20, 30 minutos. Sem isso aqui é um papel com o nome escrito. Então, esse é um método, esse é uma prática, esse é um exemplo de alguma coisa que nós precisamos fazer para poder trabalhar com radiestesia. Eu penso que toda atividade radiestésica, toda atividade, seja com gráficos ou com máquinas, ou alguma coisa assim, com a radiônica e tudo mais, tem que ser precedida de uma análise radiestésica. Você vai usar um gráfico de análise, como o biômetro de Bovie, como o relógio radiestésico e tantos outros, para traçar um cenário, para você ter uma ideia de como a pessoa está e do que ela precisa. Sem essa pesquisa, sem essa análise, nós caímos no achismo. Nós caímos no eu quero, eu desejo, eu faço, eu aconteço. No eu. E aí é um conflito de egos, é o meu ego contra o ego do outro. Porque eu não sei a realidade do outro, eu não sei o contexto em que ele vive, as ações que ele toma, mas eu quero que ele fique bom, eu quero que ele tenha prosperidade, eu quero que ele melhore, eu quero que ele se cure, eu quero que ele tenha sucesso, e assim por diante. Isso é um conflito. O radiestesista, o terapeuta com radiestesia, precisa eliminar o simplismo do processo. Né? A simplificação excessiva que é péssima, que atrapalha, que destrói muitas vezes todo um trabalho, toda uma possibilidade de um trabalho. A gente precisa entender que o cliente, a pessoa que quer se tratar, que está buscando um trabalho com radiestesia, ele tem um problema. E ele quer resolver aquele problema. Muito simples, muito básico. É isso. A cabeça da gente é assim, né? Se eu estou gripado, eu quero me curar da gripe. Se eu estou com um problema financeiro, eu quero resolver o problema financeiro. E há uma forma adequada, metódica de se tratar isso com radiestesia, que passa pela análise. A simplificação é você achar, eu estou com um problema aqui de dinheiro financeiro. A simplificação é você achar que eu vou montar o gráfico turbilhão com prosperador e os seus problemas se acabaram. Né? Parodiando aí uma coisa famosa, né? Os seus problemas se acabaram. Funciona. Eu estou com um problema na minha vida amorosa, nos meus relacionamentos, e eu vou montar o gráfico desembaraçador de relacionamentos e os seus problemas se acabaram. Isso é o simplismo. Isso não pode e nem poderia existir na radiestesia, no trabalho sério com a radiestesia. Porque não existe salto quântico. Não existe passe de mágica, pirlim-pim-pim. Se a pessoa está com problemas financeiros, há todo um histórico de ações, de atividades, de coisas que ela faz para ter problemas financeiros. Um bom trabalho radiestésico iria indicar um curso, um curso para aprender a lidar com as contas, aprender a lidar com o patrimônio, aprender a lidar com as finanças. Não é nem gráfico.
Muitas pessoas precisam fazer um curso para aprender a lidar com isso. Você ganha 5 mil e você gasta 10 mil todo mês, todo mês. Chega uma hora que você está com uma dívida monstruosa e você não vai conseguir pagar. Aí você imagina que um gráfico radiestesia vai resolver seus problemas? Você vai continuar ganhando 5 e gastando 10. Não existe isso na radiestesia. Em lugar nenhum, na verdade. Não só na radiestesia. Você está em problemas de relacionamento. Que problemas são esses? Da onde que eles provêm? Como que resultou esse problema? Com quem é o problema? Qual é o seu histórico de relacionamentos? Você imagina que montar um gráfico desembaraçador de relacionamentos vai resolver isso? Por favor, vamos ser racionais. O radiestesista que oferece isso como solução é um charlatão. Está enganando você. A pessoa que pede isso e que acredita nisso é, às vezes, de uma ingenuidade imensa, que a gente entende, e é, às vezes, também um charlatão. É a pessoa que sabe que não vai resolver, mas entra numa furada para ter uma desculpa. Precisamos ser racionais. Importante. Então, o terapeuta precisa orientar. O terapeuta não pode cair nessa história de ficar oferecendo isso e aquilo, mundos e fundos, e depois dando desculpas esfarrapadas quando a coisa não acontece. Ou não se resolve como a pessoa desejava. Né? A pessoa está com um problema de relacionamento com seu esposo, com sua esposa, procura um radiestesista, monta os gráficos e tal, daqui a pouco a pessoa se divorcia. O problema se resolveu. Ah, mas não era o que eu queria. O que eu queria era o que ela. Isso é uma coisa irreal, gente. Nós precisamos separar isso. Que é uma outra questão, né? A simplificação é uma coisa. A irrealidade e a ilusão é outra. A de que eu vou usar a radiestesia ou qualquer outro meio para que a realidade seja aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Eu quero manter meu relacionamento, que já vem fazendo água há um bom tempo, e eu vou usar qualquer meio possível e disponível para manter o relacionamento. E quando o navio vai a pique, porque o relacionamento já não tinha futuro mesmo, a culpa é do terapeuta, a culpa é do radiestesista, a culpa é do gráfico, a culpa é da radiestesia. Ou de outras tantas coisas que a pessoa faz. Né? Às vezes a pessoa faz 50 coisas para... Essa pessoa precisa de uma orientação adequada. E um bom radiestesista, um bom terapeuta usando radiestesia no seu processo de análise vai dizer: você não precisa de gráfico, você não precisa de radiestesia, você precisa de um terapeuta de casais. Você precisa um psicólogo, um psiquiatra, um analista, para resolver coisas dentro de você que vão lhe propiciar um relacionamento mais saudável. Mas, infelizmente, o que a gente encontra muito é pessoas querendo saltos quânticos, passes de mágica e pirlim-pim-pim. E pagando por isso. E se decepcionando com isso. E o pior, não é nem pagar e se decepcionar. Isso é entre a pessoa e o que quer que seja que ela contratou. Não dá para chamar de radiestesista nem de terapeuta. O pior é que a radiestesia, como um todo, sofre. Porque os bons profissionais, os bons terapeutas com radiestesia, os bons radiestesistas, acabam levando, né, esse ônus por culpa de pessoas que não sabem o que estão fazendo. É claro que uma boa análise, uma boa avaliação radiestésica, ela vai trazer você para a realidade. Ela vai trazer você para uma linha de ação racional. Né? Vai determinar, por exemplo, que você precisa realmente do gráfico
desembaixador de relacionamentos, mas que você precisa também de um psicólogo e fazer uma terapia de casal, alguma coisa assim. E aí a pessoa, de posse disso, vai resolver o que ela vai querer fazer. E a gente vai se adaptando. Então, a análise vai determinar isso. Essa orientação adequada vem da análise, da oferta para a pessoa. E aí a pessoa escolhe como ela quer fazer. Né? Ah, eu quero o pirlim-pim-pim. Um bom profissional vai dizer, eu não faço esse tipo de coisa, procure outra pessoa. E aí a gente vai protegendo a radiestesia, vai protegendo a prática, que é uma prática muito boa, que traz muitos benefícios, desde que corretamente empregada. Esses males afligem a radiestesia, as terapias holísticas e tantas outras coisas, né? Mesmo as atividades normais, como advocacia, dentistas, professores, engenheiros, também nós temos essas relações. Isso não é exclusividade da área holística, mas as pessoas veem para a área holística como trazendo uma aura de que vai resolver tudo, vai fazer tudo o que eu quero, né? A realidade vai ser o que eu quero. Essa questão é muito interessante. Essa questão precisa de orientação. Né? Essa nossa necessidade de mudar a realidade para que seja aquilo que eu quero. E aquilo que eu quero, imediatismo. Porque eu não olho o ano inteiro que eu passei gastando mais do que eu recebi. Eu quero que agora minhas finanças estejam ok. E a ação do cliente, da pessoa que está se tratando, que está buscando. Né? A pessoa precisa fazer alguma coisa. Você pega um bom terapeuta, faz uma análise de uma questão que você tem para resolver, surgem aspectos que precisam ser trabalhados, tratados, e você tem que fazer. Porque a gente vê muito, que legal, realmente é isso, pois é, esse aspecto aí eu tenho que ver realmente, né? Eu gasto mais do que eu ganho, tá certo, está aqui, eu pensei as contas, pensei exatamente, tá. Mas se, a partir desse momento, você não iniciar um plano consistente, coerente, para não gastar tanto, ou para ganhar mais, não vai adiantar o trabalho que você fez. Não vai adiantar aquela pesquisa, só vai confirmar uma ideia e pronto. E aí? E agora? Tá, e a solução vem no pirlim-pim-pim ou não? Não vem. Não vem. Né? Então, cumpre que o cliente, a pessoa que está buscando esse trabalho com radiestesia, faça a sua parte. Você tem que fazer um curso de finanças para aprender a gerenciar isso tudo. Se você não fizer o curso, se você não procurar, não buscar, não se informar, você vai continuar com problemas financeiros. Seja uma pessoa, uma empresa, o que for, não importa. Então, às vezes a gente tem essa transferência, né? A pessoa transfere para o radiestesista, para o terapeuta, que o que ele vai fazer vai resolver. Eu não preciso fazer nada. Eu estou tranquilo, eu vou continuar com os mesmos erros, com os mesmos problemas, com as mesmas insatisfações, mas o gráfico vai eliminar, vai limpar, vai resolver tudo. Não vai. Não vai. Nem a radiestesia e nem outra área holística qualquer vai fazer isso. Vai fazer um milagre. Mas milagres são raros. Né? Milagres são raros. Então a gente precisa ser bem coerente. Terapeuta, a pessoa que está sendo atendida, essa comunicação precisa ser adequada, gentil, acolhedora. Né? O terapeuta não pode criticar e brigar e falar mal da pessoa por isso, não. Tem que ser um ambiente de atendimento, um ambiente terapêutico. E esse é um campo em que nós precisamos de profissionais. Nós precisamos. Né? Orientadores, pessoas que, conselheiros, que vão usar uma ferramenta como a radiestesia, como os gráficos de análise e tudo mais, para auxiliar as pessoas, né,
a viverem melhor, a resolverem seus problemas, as suas dificuldades, a superarem, a crescer. É um campo muito amplo. Certo? Precisamos de pessoas assim. Até a próxima.